informações, eu quero trazer aqui conteúdo muito importante do livro Tempos do Novo Testamento, editora CPAD também, Tempos do Novo Testamento, de Merrill C. Tenney, ok? A partir da página 142, vamos fazer algumas leituras aqui, alguns comentários, né, e enriquecer mais o conhecimento acerca desse período. Veja só. Merrill C. Tenney, livro Tempos do Novo Testamento, página 142, período de Augusto, a juventude de Cristo. Veja só. Lucas, o primeiro historiador da igreja cristã, começa a sua obra de 2 volumes com 3 referências à sua história contemporânea. A primeira, que introduz as etapas preparatórias para a vida de Cristo, é datada no tempo de Herodes, rei da Judéia, que foi o último rei titular da Palestina, embora na realidade fosse um vassalo de Roma. Então veja a condição na qual este monarca, né, que estava na Judéia, que de fato enfrentou muitas dificuldades para se colocar como autoridade ali naquela região, e a vinculação, né, que ele tinha com Roma, né, ele era um vassalo de Roma. Então essa é a situação na qual ele estava ali como autoridade no momento. Então temos aí Herodes, vassalo de Roma. A segunda fixa o nascimento de Jesus no reino de César Augusto, o primeiro romano a usar púrpura imperial como único governante do império. A situação, né, de grande glória a qual ascendeu aí César Augusto, né, a grande referência que ele se torna então para o Império Romano, né, centralizando o poder em suas mãos. A terceira diz respeito ao início do ministério de Jesus no ano 15 do Império de Tibério César. Temos aí o texto no capítulo 3, versículo 1. Também menciona os oficiais inferiores que presidiam sobre a Palestina naquela época: Pôncio Pilatos, ok? O procurador romano; Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, que era tetrarca no território norte da Itureia e Traconites, a noroeste do Mar da Galileia; Elisânias, tetrarca de Abilene, que ficava entre as montanhas do Líbano e do Antilíbano. As fronteiras de seus reinos não eram nitidamente definidas, mas a localização geral é conhecida. E aí, já com essas informações que estamos comunicando, podemos afirmar que é muito interessante esse aspecto do cristianismo e da religião revelada de modo geral, né, desde das primeiras revelações bíblicas que temos no Antigo Testamento, né, do Senhor Jeová se revelando aí ao povo de Israel por meio de Abraão, né, por meio de todos aqueles que sucederam. E também aqui, no caso do nascimento do Senhor Jesus Cristo, no contexto aqui, né, da Judéia, durante o período da dominação romana, uma característica muito importante é a historicidade. Então, ao mesmo tempo que temos as manifestações do sobrenatural ao longo de toda a Escritura, tá certo? Comprovando que o mundo espiritual é real, o mundo espiritual de fato interage conosco, interage neste mundo material, também temos a questão da historicidade, e isso é uma característica muito importante da Sagrada Escritura. É algo de fato que comunica para nós a seriedade, o desejo de fato colocar-se como um livro que está tratando de coisas reais. Um livro que está tratando não de mitologias, nem de fábulas, nem de elucubrações dos seres humanos, tá certo? Nem de ponderações dos filósofos. Ele está tratando sim de fatos, algo que aconteceu no tempo e na história, e algo que transcende até o tempo e a história por ser sobrenatural, mas não é algo simplesmente que está no plano do metafísico, não está no plano do espiritual, mas sim algo que desce até a realidade de todos os homens e que interage diretamente com eles. É isso que João tentou expressar de uma forma muito sábia, muito inteligente, quando ele disse que nós podemos tocar a palavra da verdade, tocar a palavra de Deus. Então Cristo, ele se materializou, ele se tornou carne. João disse que aquele que não confessa que Jesus Cristo veio em carne é o anticristo, ok? Então, devido à seriedade daquilo que ele estava ensinando, ele aplica toda essa gravidade, né,
E ele deixa muito claro que Cristo não era uma manifestação divina apenas, nenhum aion, nenhuma emanação, nenhum ser espiritual que fingia ser material. Não, Cristo encarnou. Cristo de fato veio e tornou-se homem e nasceu em determinada época, em determinado lugar. Por isso essas referências. Essas referências aqui não são à toa, não são só para preencher espaço, para ficar bonito. É para te situar geograficamente e historicamente, a historicidade do cristianismo. São alegações muito fortes para você comprovar a veracidade, para você comprovar a singularidade, como de fato esta fé ela está ligada à realidade, né? Ela está de fato carregada, né, de argumentos da sua historicidade, da sua veracidade. Então é muito interessante nessa questão da historicidade do cristianismo, vinculada à questão do sobrenatural, da fé, das manifestações miraculosas da parte de Deus. Veja só. A autoridade eclesiástica do povo judeu era fixada na casa saduceana de Anás, sumo sacerdote emérito, que foi indicado para o cargo pela primeira vez em 6 depois de Cristo, por Cirênio, o núncio imperial da Síria. Aí veja que muitas das vezes são autoridades não locais que exercem influência sobre a região. No caso aqui, a Síria sempre foi bastante influente e muitas das vezes governantes ou cônsules, né, que estavam ligados a esta região acabavam também por administrar as regiões ali da Judéia e Samaria. E que manteve sua posição até ser deposto por Valério Grato, o procurador da Judéia, por volta de 15 depois de Cristo. O genro de Anás, Caifás, tornou-se sumo sacerdote em 18 depois de Cristo. E Anás continuou a ser o poder por trás do trono. E aí temos um conflito entre a tradição judaica e o direito, né, o direito romano. Então Roma, na posição de na posição de império, né, que está controlando aquela região, que administra, né, aquela região de fato, não vê qualquer dificuldade em fazer essa substituição. Todavia, ela entra em conflito com princípios da tradição judaica, por exemplo, com respeito ao sumo sacerdote, que de fato era uma figura muito relevante, não somente religiosamente, mas politicamente, e que na visão deles não poderia ser deposto, não havia razão, não havia motivo pelo qual ele fosse deposto. Motivos políticos não eram suficientes. Assim, Roma fez essa transição e os judeus fingiram que aceitaram. Mantiveram, de fato, né, não contrariaram, né, a imposição romana dessa sucessão, né, passando o poder aí de Anás para Caifás. Mas, na verdade, Anás continuou administrando ali a situação por trás, né, na sombra de Caifás. Então, Caifás era só um marionete, né, que servia ali para atender os interesses de Roma. Então Roma se reportava a Caifás, mas quem dava as ordens de verdade era Anás, tá? Respeitando a tradição aí dos judeus. Tornou-se sumo sacerdote em 18 depois de Cristo, e Anás continuou a ser o poder por trás do trono, até ambos serem depostos em 36 depois de Cristo, provavelmente por causa de sua contínua influência. Ele é mencionado juntamente com Caifás na cronologia de Lucas 3:1. Veja que é um fato que não foi sempre conhecido, né, essas questões burocráticas. Todavia, pelo fato do evangelista estar se referindo a fatos e estar de fato se empenhando na pesquisa destes, ele traz para nós, né, essas informações que durante muito tempo podem não ter sido compreendidas, mas ao se observar depois questões mais particulares da administração romana na região, percebeu-se por que a citação de Lucas, né, e por que ele menciona os dois, Anás e Caifás, né, situação curiosa, né, mas por quê? Por causa dessa situação na qual Roma tenta interferir nas questões internas e os judeus não aceitam essa interferência, mas também não têm poder para resistir, então fazem de conta que aceitou, mas mantém ali, mantém Caifás como um marionete de Anás, né? Caifás reporta aos romanos e Anás é que preside de fato, né? Que toma as decisões ali. E de fato Anás e Caifás tiveram Cristo, né, sendo julgado ali diante deles. Com certeza tinham todo o desejo de eliminá-lo, de trucidá-lo,
mas não puderam, por mais que tenham esbofeteado, né, tenham humilhado, tenham cuspido, tenham feito falsas denúncias, mas não puderam matar, porque eles não eram o poder dominante ali na região, na ocasião, no momento. Eles tiveram que conduzir ao magistrado romano. Somente ele poderia dar a sentença, e ele de fato hesitou muito em dar a sentença cabal, optando pelo flagelo, querendo então soltá-lo, mas vendo que estas lideranças conseguiram influenciar todo o povo, tiveram então que ceder, né, para que não houvesse ali um motim. Então temos aí situações peculiares, né, que estão relacionadas à política daquele momento, da interferência de Roma e da forma de administração dos judeus. Então, conflitos, né, que são gerados. Provavelmente, por causa de sua contínua influência, ele é mencionado juntamente com Caifás na cronologia de Lucas 3:1 e na narrativa do julgamento de Jesus, João 18:24. O mundo romano. A ascensão de Augusto marcou uma nova era na história mundial sob a República. O domínio de Roma expandia-se rapidamente através da conquista militar e anexação pacífica. Então temos a Pax Romana, como oferecia a possibilidade, né, de que se não oferecessem resistência, ele oferecia então essa Pax, né, um acordo na qual a nação se submetia, pagava tributos, recebia algumas autoridades romanas ali para administrar a situação, mas por outro lado podiam manter também alguns de seus representantes, algumas de suas instituições e a sua religião, ok? Mas tinham que se submeter totalmente a Roma. Então alguns de fato optaram, né, por evitar a guerra, o confronto com esse poderoso exército e se submeteram. Na época da Batalha de Actium, que encerrou o período da Guerra Civil e que tornou Otaviano o indiscutível mestre do mundo, os generais de Roma já haviam conquistado a Gália e a maior parte da Espanha, destruído Cartago e feito do norte da África uma fazenda romana, sujeitado a Macedônia e a Acaia e demolido Corinto até o chão. Roma adquiriu depois a rica província da Ásia através do legado do último rei de Pérgamo e ganhou o controle do Egito e da costa mediterrânea. Este vasto território povoado por raças de diferentes cores, culturas, temperamentos e religiões foi agora pela primeira vez trazido sob a soberania de um único Estado e um único homem. O fim das amargas guerras civis que perturbaram Roma por quase um ano inaugurou uma paz bem-vinda. A moderação e a sagacidade de Augusto promoveram a confiança em seu governo e a sua sábia recusa de uma ditadura titular apaziguou os temores daqueles que estiveram apreensivos quanto ao retorno à monarquia. Ele poupou a vida de todos os seus adversários que pediram perdão e se absteve da carnificina geral de inimigos a qual seus predecessores haviam se entregado. Augusto desmilitarizou o império, dispensando mais de 300.000 soldados do exército e assentando-os em colônias ou em suas próprias cidades. Em tempos de dificuldade econômica, ele pagou do próprio bolso para que o povo tivesse grãos de graça e erigiu inúmeros edifícios públicos à própria custa. Reformulou as leis que diziam respeito ao adultério e à usura, impôs uma avaliação justa dos impostos e melhorou a organização do governo. A lista de suas inúmeras realizações gravada no muro do templo de Ancira, na Ásia Menor, agora Ankara, capital da Turquia, estado moderno da Turquia, não, estado árabe, acredita-lhe a edificação de 14 templos e a restauração de 82 edifícios públicos, juntamente com uma extensa construção de aquedutos e estradas. A pirataria e o banditismo que haviam surgido nos últimos dias desorganizados da República foram firmemente reprimidos. Um salutar esprit de corps nasceu no Império, de forma que o povo começou a se orgulhar de ser romano e se tornar consciente de uma nova unidade no Estado.
Embora as culturas variassem amplamente, desde os lavradores tímidos do Egito até os montanheses independentes dos Alpes, e desde os mineiros da Espanha até os negociantes da Síria,